Amados, eu estava preparando acho que alguns meses para trazer uma série de mensagens. Estava esperando assim, eu mesmo estar preparado para trazer essas mensagens. Estava estudando a segunda epístola de Pedro, e eu estava, tanto no sentido de que pudesse pegar uma série de mensagens, né, sem ter muitas interrupções de programações especiais, mas também são tão pesadas, são os temas, os assuntos são tão fortes, que eu mesmo estava me preparando para poder trazer essas mensagens. Elas estão baseadas em 2 Pedro, vamos fazer uma série de mensagens, talvez umas 12 mensagens, na segunda carta de Pedro, a segunda epístola de Pedro, e o nosso tema geral vai ser esse: o viver do crente nos últimos dias. E hoje nós vamos fazer uma introdução sobre isso, certo? Vamos fazer hoje uma introdução para nós podermos prosseguir nisto. E a razão dessas mensagens é que eu creio que nós estamos no fim dos últimos dias. Você que estuda um pouco a Bíblia sabe muito bem que desde que a morte de Cristo, a sua ressurreição, e que ele foi assunto ao céu, e desde que ele enviou o Espírito Santo, começou a dispensação da igreja, e nós começamos ali os últimos dias, porque a qualquer momento Jesus já poderia voltar. E eu concordo com todos aqueles que estudam a palavra profética, que os sinais são cada vez mais evidentes, há muitas evidências bíblicas, de que nós realmente estamos vivendo no final dos últimos dias. Eu creio que a nossa geração vai ser a geração que vai ter a bênção de ser arrebatada. A nossa geração, nós não vamos passar para outra geração isso, vai ser em nossa época e muito próximo, eu creio. Então, a razão é essa, porque Pedro falou sobre esse assunto, sobre como os crentes deveriam viver nos dias difíceis, nos dias que antecedem mais e mais a volta de Jesus. E a Bíblia diz que quanto mais nós estamos nos aproximando, a sociedade, o mundo vai entrando num caos. Caos moral, caos social, caos espiritual vai afundando. Então, nós estamos dentro de uma vivência hoje em dia, no meio evangélico, o que chamamos de uma apostasia. Estamos vivendo assim numa decadência espiritual tremenda, e quanto mais isso está evidente, mais é sinal de que estamos realmente muito próximos, estamos às portas do arrebatamento da igreja. Vamos ficar em pé, vamos fazer a leitura desse primeiro texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 12. Vamos fazer uma leitura reflexiva. Enquanto lemos, você vai pensando, já vai meditando, vai orando, que Deus fale conosco, que possamos ouvir a voz de Deus ao estudar a sua palavra. 2 Pedro, capítulo 1, vamos ler os versículos 1 a 12. E diz assim a palavra do Senhor: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas, pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto
nisto mesmo, toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude, a ciência, o conhecimento, e a ciência, a temperança, e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade, e a piedade, o amor fraternal, e ao amor fraternal, a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas. Ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na presente verdade. Pai querido, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra e queremos nos aproximar dessa carta, dessa epístola, com temor e tremor. Porque o Senhor nos deu as instruções, nos deu todos os itens de informações, nos deu todos os parâmetros do que nós precisamos atentar para que possamos viver nesses últimos dias. O que o Senhor quer de nós, como o Senhor está querer nos preparar para esse tempo. E suplicamos a bênção de nós amarmos a Tua Palavra, compreendermos a Tua Palavra e estarmos profundamente comprometidos com essas verdades. Pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, amados. As epístolas de 2 Pedro, 2 e 3 João, e a epístola de Judas, se você olhar na sua Bíblia, elas vêm antes de Apocalipse. Eu creio que a disposição dos livros da Bíblia foi um ato do Espírito Santo também. Não somente de dar a sua palavra, mas a disposição dos livros. Eu creio que se tem essa ordem, é porque Deus quis que essa ordem ficasse assim na sua palavra. E que nós observamos, amados, nessas cartas, nessas últimas epístolas, é que elas realmente estão preparando o povo de Deus para o Apocalipse. 2 Pedro, 2 e 3 João e Judas, na organização da Bíblia, precedem o Apocalipse, porque elas dão instruções de como vivermos antes daqueles acontecimentos já anunciados no livro de Apocalipse. Apocalipse vai começar com o arrebatamento da igreja. Capítulo 2 e 3 de Apocalipse fala das cartas às igrejas. Depois do capítulo 4 não fala mais da igreja, porque a igreja já não está mais aqui. Até o capítulo 1, 2 e 3 está lá a igreja. Depois do capítulo 4 não está mais a igreja de Apocalipse. Só vai aparecer a igreja lá no capítulo 19, lá no final de Apocalipse. Porque o evento que vai ser o estopim para que comecem os eventos da tribulação vai ser justamente a retirada da igreja, né? Que nós chamamos o arrebatamento, né? O arrancar do povo de Deus dessa terra, para que Deus possa derramar a sua ira sobre aqueles que quiseram ficar. Então, o tema de 2 Pedro, que nós vamos estudar nesses dias, é o conhecimento espiritual. E é só você dar uma olhada nesses alguns trechos que nós lemos aqui, e muito mais do que eu vou falar aqui,
como ele dá ênfase sobre isso. Olha o que diz no versículo 2, ele diz: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus. No versículo 3 ele diz: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou. Diz então mais ainda, se você vai lá no versículo 8, porque se em vós houver e abundar estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento também de nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 12, ele diz: por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, tenhais conhecimento dessas coisas. Pedro estava falando que para nós enfrentarmos com fé, sem retroceder, de forma agradável a Deus, de forma firme, os dias difíceis, nós precisamos ter conhecimento de Deus. Falamos aqui, que o versículo-chave é o versículo 3. Ele diz que, visto como o seu divino poder, capítulo 1, versículo 3, nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, pela sua glória e virtude. Esse é o versículo-chave da segunda Pedro. E, sem dúvida, o sábio e velho apóstolo Pedro estava preparando o povo de Deus para enfrentar os difíceis e perigosos últimos dias. Era esse propósito, creio, que a gente lê 2 Pedro. Também isso vai ser uma tônica em 2 João, 3 João, e também no livro de Judas, que antecede o livro de Apocalipse. Talvez eu tenha que repetir algumas coisas aqui hoje na mensagem, porque a gente prepara algumas coisas para ser ditas durante a mensagem, mas talvez nessa introdução dá vontade de a gente enfatizar um pouco mais essas coisas que nós temos que falar, talvez para convencer, talvez para que você possa entender bem o que estamos falando aqui. Sem dúvida, o sábio e velho apóstolo Pedro estava no final da vida dele, estava preparando o povo de Deus para que esse povo enfrentasse os difíceis e perigosos últimos dias. E a arma de Pedro é o conhecimento de Deus. Pedro, mais do que ninguém, soube o que é viver seguindo a Cristo sem conhecimento. Pedro passou por isso. Pedro, nas suas precipitações, ele chegou até a negar a Jesus. Ele dizia coisas: Senhor, eu estou disposto a morrer contigo, pode ser que os outros te neguem. Ele tinha uma fé muito emocional, e ele viu que essa fé apenas emocional levou ele para a queda. E ele agora, na sua velhice, na sua maturidade, ele estava prevenindo, ele estava justamente consertando os cristãos para que a sua fé fosse baseada em conhecimento, em verdade, em ter segurança naquilo que cria, em ter firmeza na sua fé, em ter conhecimento da sua doutrina, em ter total a segurança no plano de Deus e no que Deus requer, porque essas seriam as colunas, as fortalezas, para que esse povo de Deus enfrentasse e vencesse e servisse a Deus nesses últimos dias. Vamos falar sobre essa carta, e a carta de 2 Pedro. É claro que nós falamos que é a carta de Pedro, mas ela foi contestada por alguns pais da igreja. Pais da igreja, que nós, quando fala aqui, pais da igreja, gente, ok? Ela colocar ali.
os pais da igreja que nós falamos são aqueles cristãos que viveram no segundo, no terceiro e no quarto século. Eles são chamados pais da igreja porque foi a geração posterior aos apóstolos. Os apóstolos todos morreram durante o primeiro século e o segundo século foi a geração daqueles que aprenderam com os apóstolos. Depois teve a geração daqueles que aprenderam com aqueles que aprenderam diretamente com os apóstolos, e temos assim uma geração depois. Eles são chamados os pais apostólicos e são chamados pais da igreja, só para ter essa informação. Então, quando fala pais da igreja, são os líderes cristãos logo após da era apostólica, século II, século III e até o século IV também. Então, alguns pais da igreja contestaram, como Eusébio. Eusébio viveu em 263 a 339, pegou o século III, uma parte do século IV, e ele diz que, na sua época, alguns estavam duvidando da genuidade dessa epístola, achando que não tinha sido Pedro o escritor dessa carta. Mas, de outro lado, muitos outros pais da igreja atestaram e disseram, não, nos passaram o que nós passamos, nossa tradição é que realmente foi Pedro. Por exemplo, Orígenes, que viveu no segundo século, 185 a 254, ele citou nas suas cartas, nas suas preleções, nas suas mensagens, pelo menos apoiando o que dizia, por 6 vezes citando a segunda epístola de Pedro. Então, ele considerava como sendo canônica, como sendo original de Pedro, e citou como autoridade. Outro também que eu acho bastante bem legal, porque foi um dos primeiros pais da igreja, chamado Clemente de Roma, que esse Clemente de Roma é citado no Novo Testamento. Ele também deixou escritos, e ele também viveu 95 depois de Cristo. Foi no finalzinho do primeiro século, e Clemente de Roma cita 2 Pedro, como sendo a carta de Pedro deixou também. E as pessoas que me conhecem bem, sabem que eu gosto muito de Hipólito, né? Hipólito viveu no segundo século, no ano 180, e Hipólito foi um dos grandes homens de Deus. E Hipólito, ele era um apologeta, ele defendia a fé. O Hipólito foi um dos maiores defensores da fé. E Hipólito também atestou que o que tinha recebido daqueles que pregaram para ele, do tempo dos apóstolos, também afirmavam a autoria de 2 Pedro como uma carta genuína, como uma carta original, como uma carta realmente vinda de Pedro e sendo dada por meio do Espírito Santo. Agora teve um documento, porque a nossa fé não é baseada apenas em suposições. Os nossos historiadores, os nossos homens de Deus que estudam, eles vão atrás das informações, eles vão procurar para checar se aquilo que nós cremos realmente é verdadeiro. Nós não temos medo da história. Mas aí o terceiro item que eu acho muito interessante, foi encontrado um manuscrito chamado Papiro de Bodmer, que ele é um papiro do século III, 200 e pouco depois de Cristo, século III, foi encontrado no Egito, e nesse papiro, né, o que foi conseguido encontrado e deixar, tem tanto 1 Pedro como 2 Pedro. Aí, para a igreja cristã não ficou mais nenhuma dúvida de que a carta de Pedro é original. Por quê? Porque já no ano 200 e pouco, lá no Egito, já se tinha ela, já se copiava ela, já se usava ela lá no Egito. Então, o que foi escrito lá em Israel, há 100 e poucos anos depois, já era uma coisa bem comum, bem aceita. O papiro de Bodmer vai nos dizer isso. Além do mais, a epístola de 2 Pedro, nós temos a reivindicação do próprio Pedro. Olha o capítulo 1, versículo 1. Ele se diz o autor. E ele fala do seu nome como era chamado nos evangelhos. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. E ele se identifica
e manda então aos seus destinatários, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E ele assina também a carta no versículo 14, porque ele fala de uma coisa que ele está falando na propriedade de ser o próprio Pedro. Ele diz: sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. O tabernáculo é o meu corpo, né? Ele diz: de deixar este meu tabernáculo, como também o nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Então, Pedro, ele diz, olha, ele se dá quem é, ele diz, eu estou escrevendo essa carta porque o Jesus já me falou, né? E ele já tinha falado isso lá no final do Evangelho de João, né? Que Pedro iria envelhecer e que Pedro ia morrer e ia estar com o Senhor. E Pedro tinha convicção de que esse tempo estava se aproximando. Ele abre seu coração, ele dá um testemunho das suas convicções nisso. Mas no versículo 16 e 18, ele fala de um episódio que somente ele, o apóstolo Pedro, o apóstolo João e o apóstolo Tiago participaram. Foi ver Jesus glorificado, né? Aqui nós temos aí o seu testemunho nisso. Diz o seguinte: porque não vos fizemos saber, versículo 16, a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas, artificialmente compostas. Aí ele diz, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Então Pedro está dizendo, eu não estou contando para você alguma coisa que é uma fábula, que é mito, algumas historinhas, não. Estou falando de alguma coisa que eu vi, que eu presenciei. E ele reporta no versículo 17, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Pega a sua Bíblia aí, deixa marcada Pedro, e vá para Mateus capítulo 17. Mateus, deixa marcado Pedro, vamos só dar um passeiozinho, voltamos já para 2 Pedro. O que Pedro está falando aí? De que viu Jesus glorificado. Está falando da transfiguração de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, está aí o texto, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a quem? A Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram como a luz. Lembra da transfiguração de Jesus? Só quem presenciou foi Pedro, João e Tiago. O apóstolo João nós conhecemos muito bem, escreveu o Evangelho de João, escreveu as 3 epístolas, 1 João, 2 João, 3 João, e escreveu o livro de Apocalipse. E na 1 João ele até fala que ele foi testemunha ocular, foi testemunha de Jesus, certo? Então, descartamos a hipótese de João aqui. A segunda pessoa que estava presente foi Tiago, mas sabemos que Tiago morreu muito cedo, né? Atos capítulo 12, foi o primeiro apóstolo a ser sacrificado, e Herodes mandou matar logo Tiago. Tiago morreu muito cedo dentro da história do cristianismo. A terceira pessoa é Pedro, e Pedro diz que ele estava ali presente, que ele viu Jesus transfigurado, que ele ouviu a voz quando Deus disse, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, ele está assinando a carta, está dizendo, fui eu andei com Jesus, eu aprendi com ele, fui eu que participei com isso, e eu tenho autoridade agora, dada por ele, para poder exortar vocês, para poder começar a mostrar a vocês como nós devemos viver nesses últimos dias que estão aí tão desafiadores, tão opressores para a nossa vida. Mas eu gostaria muito de que nós falássemos mais sobre o contexto dessa carta. Qual é o tema, ou acerca do tema, e o estilo de 2 Pedro?
As pessoas principalmente os críticos, vão na Bíblia e dizem assim, tem 1 Pedro, 2 Pedro. Se foi Pedro que escreveu a primeira, Pedro escreveu a segunda, nós vamos ter que encontrar muita coisa parecida, porque a mesma pessoa escreveu as duas cartas. E uma das coisas que eles veem é que o tema é totalmente diferente de 1 Pedro e 2 Pedro. Né? O tema de 1 Pedro dá ênfase na graça de Deus. O versículo-chave é 1 Pedro, capítulo 5, versículo 12. Vamos lá, é só uma página voltando aqui para a nossa Bíblia, nós encontramos o tema. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi brevemente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A graça de Deus. Por que o tema de 1 Pedro foi a graça de Deus? Porque quando Pedro escreveu a primeira carta, a primeira epístola, isso por volta do ano 64, tinha começado a grande perseguição do Império Romano contra os cristãos. Foi o ano em que Nero, na sua loucura, havia incendiado Roma. Ele queria reformar Roma, refazer Roma, e para que ele pudesse ter o apoio do Senado, ele mandou colocar fogo em Roma, então Roma queimada, então nós temos que agora reconstruir Roma do jeito que eu quero. E ele colocou a culpa nos cristãos. Aí houve uma grande perseguição dos cristãos nessa época que vai ser morto Paulo, depois até Pedro também, nesse período de grande perseguição dos cristãos. Quando os cristãos estavam sendo perseguidos, gente, quando você sofre, quando os problemas começam a acontecer com você, você de manhã, sua esposa ou seu marido briga com você, a coisa não está bem na sua casa, você sai e bate o carro, você recebe a notícia de que há contas atrasadas sendo protestadas, e você chega no emprego, a notícia de que estão demitindo pessoas, e provavelmente você vai ser o próximo, e você diz que tem consulta médica naquele dia, e quando recebe os exames, você está gravemente doente. Quando a coisa começa a acontecer, dá errado com você, qual a primeira coisa que você pensa? Deus está me punindo, então Deus não está ligando para mim, Deus não está ouvindo mais minhas orações, Deus não está mais me abençoando, né? Nós pensamos, nós temos que lutar contra isso muitas vezes, mas isso vem na nossa cabeça, quando nós passamos por problemas, a gente sempre acha que Deus nos abandonou, né? Acha que Deus, de certa forma, está com um porrete, está com um grande pedaço de madeira, um grande porrete, pronto para nos pegar na próxima esquina, para dar outra pancada na gente. Então, a epístola de 1 Pedro é para mostrar que, diante dessas perseguições, diante de todas essas dores, diante de todas essas torturas e mortes, eles tinham que se fiar, eles tinham que estar confiados na graça de Deus. Que Deus é gracioso, que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, mas que Deus tem que estar sempre aberto a nos receber. Então, o tema de 1 Pedro, diante das perseguições físicas, era que eles depositassem a sua fé no Deus de amor, no Deus gracioso, no Deus que não os abandona, que Deus estava com eles, ainda que eles andassem pelo vale da sombra da morte. Na segunda carta de Pedro, a ênfase já é no conhecimento de Deus. Por que no conhecimento de Deus? Porque a perseguição no tempo da segunda carta não era mais tanta perseguição física, era a perseguição mental. A perseguição era para desviá-los dos caminhos de Deus. A perseguição era no sentido de desviá-los do conhecimento da verdade de Deus,
falsos mestres já estavam se introduzindo e já estava acontecendo a apostasia. Então, qual era o antídoto nesse período dessa perseguição do erro? Era se firmar no conhecimento de Deus. Por isso que são temas tão diferentes, porque são fases diferentes que atravessavam o povo de Deus. Mas eles também dizem uma coisa: não, mas está bem, tudo bem, épocas diferentes, temas diferentes. Mas quando nós olhamos para 1 Pedro, 2 Pedro, e eles vão olhar no grego, que as cartas foram escritas na língua grega, o grego é diferente. O grego de 1 Pedro, da primeira epístola de Pedro, é um grego refinado, é um grego acadêmico. Alguns anos atrás eu me dispus a fazer todo um estudo do grego do novo de 1 Pedro, porque era tão bonito o grego, um dos gregos da língua grega mais bonita, de melhor escrita, é 1 Pedro. Então, quando eles olham, vão estudar, vão pegar a língua original e ver o estilo de 1 Pedro, um estilo bem refinado, um estilo de uma pessoa bem conhecedora da língua, frases bem elaboradas, um estilo bem conciso, uma coisa bem objetiva, muito legal, palavras colocadas certas, a forma do vocabulário, a construção das frases, muito boa. Quando chega na segunda epístola de Pedro, o grego é rústico. O grego já não é tão refinado. O grego é um grego já muito travado. Ao invés de construir frases objetivas, começa uma frase e não termina mais. É um estilo verboso. Então, eles perceberam que a escrita do grego da 2 Pedro era de alguém que tinha o grego não como a primeira língua, mas como a segunda língua. Vocês entendem isso? Eu falo português. Se eu aprender grego e começar a falar em grego, o grego vai ser a minha segunda língua. Qual a língua que eu vou ter mais facilidade de falar? Português. Para me falar grego vai ter dificuldade, vou ter que pensar, vou construir frases muito parecidas com o de português, vai ficar meio difícil. Se eu aprender inglês, vai ser a mesma coisa. Se eu aprender francês, vai ser a mesma coisa, né? Então, notaram que quem escreveu a segunda epístola de Pedro, o grego dele não era o grego de uma pessoa que tinha facilidade no grego, alguém que parece que tinha aprendido o grego depois e com muitas dificuldades estava. Outra coisa também que eles percebem é que no grego de 2 Pedro havia muitas expressões hebraicas ou do aramaico. Era alguém que tinha como a língua original o hebraico. E, claro, naquele tempo falava-se também o aramaico. Como é que nós explicamos isso então? 1 Pedro, o grego fluido, um grego legal, e 2 Pedro, um grego ruim. Né? Como é que explica isso? A explicação está naquele texto que eu acabei de ler com vocês, 1 Pedro 5,12. Vamos lá, 1 Pedro 5,12, a explicação está aí. Pedro, quando escreveu a primeira epístola, ele diz no final da primeira epístola dele, o que foi que diz? Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi brevemente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus na qual estáis firmes. A primeira epístola, Pedro ditou, e quem escreveu foi Silas, Silvano. E esse cara aí era o cara. Pedro ia falando o grego dele, e ele ia escrevendo como copista, como bom escriba, como uma pessoa que conhecia bem a língua, foi escrevendo. Então, 1 Pedro está uma linguagem excelente. As construções para você fazer uma exegese, para você fazer um estudo de 1 Pedro, é excelente, um texto básico para nós estudarmos uma exegese. Mas na segunda epístola, ele não fala de ninguém que usou
para poder escrever. Então, quem escreveu a segunda epístola da mão foi quem? Foi Pedro mesmo. Então, é por isso que a segunda epístola é o grego de Pedro, e porque tem muitas expressões hebraicas e aramaicas, porque a língua original de Pedro era o hebraico, o aramaico. Ele era judeu, viveu lá em Israel, e a primeira língua dele, a língua nativa, a língua que ele falava lá com os pescadores, a língua que ele falava com Jesus, era o aramaico. O grego era a língua aprendida para poder se comunicar melhor naquela sociedade cultural em que o grego se tornou como o inglês praticamente hoje em dia. Então, a própria divergência da língua da primeira epístola de 2 Pedro testifica esse fato da originalidade de Pedro. Outra coisa também que nós vamos nos aproximar de uma carta, de um livro da Bíblia, é saber acerca da data e de onde, o local da escrita. Nós nos preocupamos com quem, para quem ele escreveu, mas nos preocupamos também quando foi que ele escreveu e onde é que ele estava quando escreveu. Então, vamos ver um pouquinho sobre a data dela. A data, nos meus estudos, acompanhando muitos bons autores, colocamos a data da segunda epístola de Pedro entre 65 e 68 depois de Cristo. Possivelmente, na minha opinião, 66 ou 67. Eu vou explicar por quê. Porque deve ter sido escrito, é claro, antes da morte de Pedro. E há muitas boas evidências históricas que Pedro morreu no ano 68. Ele foi sacrificado no ano 68 depois de Cristo. Fontes antigas atestam que Pedro morreu no mesmo ano que o imperador Nero. E a data da morte de Nero é bem conhecida na história, 9 de junho de 68. Se fontes antigas dizem que Pedro morreu no mesmo ano que Nero, então Pedro morreu no ano 68. Ele foi sacrificado no ano 68. Você sabe da história de Pedro, que ele foi crucificado de cabeça para baixo, né? Na hora que ele foi martirizado, queriam colocá-lo numa cruz, ele disse: eu não sou digno de morrer conforme o meu Senhor. Então, eles colocaram Pedro crucificado de cabeça para baixo. E essa crucificação, esse martírio de Pedro, foi no ano 68, assim a maioria dos bons historiadores atestam. Então, ele escreveu antes de 68, provavelmente no ano 67. E depois de 1 Pedro, é claro, se ele escreveu 1 Pedro e 2 Pedro, a 2 Pedro foi depois. Então, pega aí 2 Pedro capítulo 3, versículo 1. 2 Pedro 3, 1. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta. Olha só, estava se referindo à primeira carta, 1 Pedro. Ele diz: essa segunda carta, e em ambas, as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Então, bons historiadores datam a carta de 1 Pedro no ano 64. Por quê? Porque 64 foi o ano que começou a grande perseguição contra os cristãos, porque 64 foi o ano em que Nero incendiou Roma. A primeira carta foi feita para quê? Para confortar, para fortalecer os crentes diante das perseguições. Perseguição, grande perseguição foi no ano 64. Então, 1 Pedro foi em 64. Então, a segunda Pedro deve ter sido 65, e antes da morte dele, 68. Então, nós temos uma data bem correta, bem próxima de podermos datar também essa carta. Uma questão que gera muita dúvida, e eu passo isso para vocês, porque vocês podem querer pesquisar e vão realmente ser muito bom nessas pesquisas, compreender melhor a carta, é o local de onde Pedro escreveu essa segunda carta. Onde é que Pedro estava? Quando ele diz aqui para os cristãos, olha, diz assim, olha, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente. Onde é que Pedro estava quando escreveu essa carta, exortando os irmãos a se apegarem ao conhecimento de Deus, para não se desviarem doutrinariamente, para não se afastar da verdadeira fé? Eu coloco assim: local da escrita, nós não sabemos.
Uns dizem que Pedro escreveu de Roma essa carta, mas eu particularmente, você não precisa concordar comigo, eu particularmente tenho razões para não acreditar que Pedro esteve em Roma. Eu não acredito que Pedro esteve em Roma. Eu não acredito que Pedro foi sacrificado em Roma. Certo? Eu creio que isso foi uma invenção para dar a Roma a importância que o catolicismo deu. Mas eu creio que Pedro nem sequer nunca foi a Roma. Por quê? Minhas razões para isso. Paulo escreveu uma carta aos crentes que viviam em Roma. É a Epístola de Paulo aos Romanos. Lembra disso? A Epístola de Paulo aos Romanos. No capítulo 16, no último capítulo da carta, Paulo começa a cumprimentar as pessoas que estavam em Roma. E Paulo, por nome, cumprimenta 26 pessoas, por nome. Capítulo 16, ele cita o nome, deu um abraço a Júlias, deu um abraço em Andrônias, deu um abraço em Trifena e Trifosa, olha, nome lindo para dar às suas filhas. Se nascer gêmeas, a Trifena e a Trifosa. Estou brincando, não façam isso não. Certo? Mas Paulo, escrevendo para Roma, ele cumprimenta por nome 26 pessoas. Irmão, se Pedro estivesse em Roma, Paulo não iria cumprimentar Pedro? Manda um abraço para Pedro. Mas Pedro foi depois que Paulo escreveu. Poderia dizer. Sim, Paulo escreveu pelo menos 7 epístolas depois que ele esteve preso em Roma. Quando Paulo foi preso em Roma e foi sacrificado em Roma, ele escreveu 7 cartas, inclusive as cartas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. E nas cartas pastorais, Paulo cita pessoas, cita muita gente, e não cita nenhuma vez Pedro em Roma com ele. Seria uma amnésia muito grande. Paulo diz, olha, todos me abandonaram, somente Lucas está comigo. Traz aqui João Marcos, ele é muito importante para mim. Tito, vou fazer isso. Paulo começa a citar pessoas que estão com ele, ou que ele está precisando dele, que Paulo está precisando deles em Roma, e Paulo nem cita Pedro. Se Pedro estivesse preso com Paulo em Roma, ou estivesse em Roma, certamente Paulo falaria, Pedro está aqui comigo, então Pedro está na outra cela, estou sem falar com ele, mas é um silêncio completo. 7 cartas Paulo escreveu da prisão de Roma, e nenhuma delas sequer cita Pedro. Então, eu faço parte daquelas pessoas que creem que Pedro nunca sequer esteve em Roma. O silêncio da Bíblia é um grande argumento acerca disto. Então, Pedro podia estar em qualquer lugar, talvez até na antiga Babilônia, como ele cita, e de lá também que ele estava escrevendo. Conclusão, amados, sem dúvida, o sábio e velho apóstolo Pedro estava preparando o povo de Deus para enfrentar os difíceis e perigosos últimos dias. Oh, que coisa linda! Os últimos dias 100. Tem separado aí, pastor Rodolfo. Os últimos dias em que heresias e pessoas... Essa aqui está uma pérola. Sem compromisso. Pastor Rodolfo, depois passa na minha sala pegar o seu aviso prévio, viu? Eu não posso ditar que esse cara vai escrever errado. Não, obrigado, foi culpa é minha, não tem nada a ver com essa história, não. Ok? Então, vamos lá. Sem dúvida, o sábio e velho apóstolo Pedro estava preparando o povo de Deus para enfrentar os difíceis e perigosos últimos dias, em que heresias e pessoas sem compromisso com a doutrina verdadeira iriam tentar desviar o povo de Deus.
Não são esses nossos últimos dias? Gente, nós somos bombardeados de heresias. Somos bombardeados diariamente com falsos ensinos, às vezes muito grosseiros, mas às vezes muito sutis, que querem nos desviar do nosso posicionamento bíblico, da nossa firmeza bíblica. E a arma que nós temos, que o Espírito Santo nos deu, foi o conhecimento de Deus. Vai ser através do nosso compreender a Deus, compreender o que Deus quer, compreender os princípios de Deus, é que nós posicionaremos com firmeza para enfrentarmos esses dias sem nos desviarmos da doutrina verdadeira. Creio que 2 Pedro, 2 João, 3 João, Judas, vindo antes de Apocalipse, era profeticamente colocado ali, foi profeticamente colocado ali, para que nesses últimos tempos nós pudéssemos ser exortados quanto a isso. O meio do Espírito Santo preservar o povo de Deus é através do conhecimento de Deus, da genuína fé cristã e do compromisso deles em defender, preservar e pregar ousadamente. Nós estamos estudando agora no CBD uma cadeira chamada Fundamentalismo Bíblico. Né? Nós começamos a estudar o que era fundamentalismo no sentido secular, depois vimos o fundamentalismo no sentido que geralmente algumas pessoas que se dizem fundamentalistas, mas não são fundamentalistas, e estamos vendo agora o que os conservadores que não são fundamentalistas dizem sobre os fundamentalistas, e depois vamos ver o que nós cremos como sendo uma igreja batista fundamentalista. E nós ficamos espantados como nós somos atacados, como você é assediado para que você possa se desviar da sua fé, para que você possa perder as suas convicções. Porque se a maioria da igreja perder sua convicção, gente, a igreja perde. Na igreja batista é a assembleia que manda. Se a maioria se desviar doutrinariamente, a igreja vai ter que também se desviar, porque a maioria vai estar assim e vai predominar, e quem for correto vai ter que fugir, vai ter que sair. Então, o meio que o Espírito Santo deu para preservar o povo de Deus é o conhecimento de Deus. Nós temos uma compreensão da genuína fé cristã. E, sabendo disso, nós afirmarmos nosso compromisso em defender, em preservar e de pregar a fé. Quero convidar você para esse treinamento. Quero convidar você, servo e serva de Deus, para entrar nessa escola que vamos ter aqui domingos à noite, todos os domingos à noite, de como é que nós devemos nos portar diante desses ataques e dessas tentativas de desviar-nos da ortodoxia bíblica. Quero dizer, quero afirmar para os irmãos, Spurgeon disse, olha, há muitos ataques, mas eu quero dizer que as nossas portas estão com trancas novas, as nossas janelas estão com ferrolhos novos, e nós estamos muito cuidadosos com isso. E queremos afirmar, queremos assumir esse compromisso que nós, como liderança da igreja, nós como igreja, estamos muito atentos. E nós vamos deixar que o Espírito Santo nos ensine, nos prepare, para que nós possamos saber como enfrentar essas grandes ondas que já estão e vão chegar também para nossas vidas. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer por nós começarmos a estudar esta carta tão preciosa que nos exorta para conhecer ao Senhor, conhecer a verdade, nos firmar no conhecimento do Senhor. Pedro
soube o que é se desviar do conhecimento. Pedro amargou o que era agir sem ter entendimento. E o Senhor usou aqueles episódios na vida do teu servo para fortalecê-lo, para calejá-lo, a fim de que ele pudesse, no final da sua vida, nos passar esses conceitos tão importantes. Pedimos a tua bênção, Pai, para nós, como igreja do Senhor, nos portarmos varonilmente, nos portarmos de forma segura de como é ser um crente bíblico, fundamentalista, um batista realmente firmado na tua palavra.